eu lhe darei a coroa da vida. O livro de Apocalipse, quando chega na mensagem sobre a igreja de Esmirna, nos diz muito sobre perseguições e sobre a importância de permanecer firme. Lá em Apocalipse 2, no versículo 8 em diante, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é uma mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflição por 10 dias. Mas se permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Eu acho incrível como essa mensagem ela é tão atual, né? Aqui fala sobre a pobreza material e fala sobre a riqueza espiritual, né? Então, o Senhor Jesus traz aqui nessa carta, através de João, traz esta mensagem sobre se manter fiel, se manter firme diante do Senhor, mesmo diante das aflições, porque Satanás iria provar ele, porque as aflições iriam vir, as dificuldades iriam vir. E mesmo diante disso, mesmo diante da morte, essa mensagem precisava chegar àquela igreja para que ela permanecesse firme diante das dificuldades, diante das situações que estavam acontecendo. A palavra de Deus diz assim que nós teremos aflição no mundo, que nós teremos aflições maiores, que nós teremos perseguições, que nós teremos esses tipos de provações. E quando nós temos tudo isso que o Senhor falou para nós, quando nós passamos por essas situações, também somos influenciados e muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente passa por essas situações e acaba se desanimando, acaba se sentindo mal. Quantas vezes você foi acusado? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo justamente por eu me posicionar cristã. E eu lembro que quando eu passei aquela situação foi algo muito difícil para mim. E veja, eu não estou comparando isso com a morte, mas naquele momento eu precisava muito daquele trabalho. Eu trabalhava num lugar onde eu trabalhava de limpeza naquele lugar e a outra moça que trabalhava na limpeza também, ela acabou que pegou uma birra de mim. Nossa, ela pegou uma birra sem tamanho, meu Deus do céu. E o que aconteceu? Essa moça, ela fazia algumas coisas erradas. E nisso que ela fazia, eu peguei e me posicionei. Eu falei, olha, eu não vou mentir por causa de você, eu não vou, se alguém vier me perguntar, eu vou falar a verdade e tudo mais. E o que aconteceu? Ela simplesmente me odiou, né? E dali pra frente ela começou a fazer fofoquinha, uma aqui, outra ali, até que eu fosse mandada embora. Mas eu lembro, e isso me faz lembrar o que eu quero transmitir hoje, que o Senhor nunca nos deixa desamparados e que Ele sempre nos avisa. Então, o que aconteceu? Eu lembro que o Senhor pediu para mim assim, olha, faça um jejum e não coma nada naquele lugar.
nem que você leve. Eu falei, eu vou ter que trabalhar e não vou poder comer e tal. E aí o Senhor falou pra mim, não leva, eu tô abrindo o coração das pessoas que tem que te ouvir. E eu, tipo, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E tá bem, Senhor, amém. E fiz do jeitinho que o Senhor pediu, que não era pra me comer, então eu fazia um caminho mais longo, eu comia e depois eu ia para esse trabalho, mas eu não podia comer nada lá no local eu não podia comer nada, nem que eu tivesse levado. E aí eu fui, né, fui trabalhar. E eu lembro que as situações foram ficando mais difíceis, mas o Senhor abriu o coração de quem tinha que me ouvir lá, de quem tinha que ouvir da palavra do Senhor, de quem tinha que ouvir o testemunho. E aí o Senhor abriu o coração dessas pessoas, elas me ouviram, e aí logo depois, passou uns dias, eu fui mandada embora por conta dessa pessoa que fez fofoca. Então, se eu não tivesse obedecido aquilo que o Senhor tinha me falado, poderia ter me vindo outra situação, né? Então, a gente tem que entender que o Senhor, ele vai permitir as provações e as aflições, e o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós devemos sempre estar ligados a Ele para que a gente consiga enfrentar as aflições de uma forma que a gente se mantenha reto diante do Senhor. Então, essa mensagem da igreja de Esmirna diz muito sobre a gente permanecer na direção que Deus deu e mesmo diante das dificuldades, né? E aqui o Senhor determina até um prazo, né? Terão aflições por 10 dias. Então, toda aflição, ela tem um prazo determinado para poder sair da nossa vida e a gente precisa entender isso e se manter firme diante do Senhor. Por isso que é importante uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, para que o Senhor possa nos alertar dos perigos que estão por vir, porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente não vê aquelas pessoas que estão querendo causar mal para nós e a gente não consegue enxergar. Então, o Senhor vai mostrando e vai nos alertando para que a gente possa desfrutar da bondade dele, ainda que estivermos passando aflições. E aqui ele deixa 2 prêmios sobre essa fidelidade com ele, porque Deus permanece fiel sempre, mas às vezes a nossa fidelidade, ela oscila. Então, o Senhor deixa aqui, permanecer fiel mesmo diante a morte, eu lhe darei a coroa da vida, né? E quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, essa palavra, ela traz muito isso. Então, a gente vai ter a coroa da vida se a gente permanecer fiel diante das situações, mesmo que essas situações sejam para a morte. E se a gente for vitorioso, não sofreremos o dano da segunda morte. Glória a Deus. Então, que a gente possa permanecer fiel, permanecer com os olhos fixos no consumador, autor da nossa fé, que nós possamos sempre permanecer firmes nele, para que a gente possa alcançar a coroa da vida e não sofrer o dano da segunda morte. Amém? Então, que o Senhor possa trazer esse ânimo para você e que você possa buscar cada vez mais o Senhor, porque buscando o Senhor, Ele te dá estratégias para vencer as situações difíceis que você esteja passando e que ainda que as aflições venham, saiba que tem um tempo determinado para que isso passe e em nome de Jesus, o Senhor vai se levantar diante dessa situação, vai te alertar e vai te dar estratégia para poder permanecer diante disso. Toda situação ruim tem um momento para acabar. O Senhor é um Deus de montes, mas é também um Deus de vales. Amém? Em nome de Jesus, que tenha um ótimo dia. Até mais. Paz.